Eu não devo falar muito, sabe? Eu acho que as minhas escritas aqui falam por, pela minha voz. Ou ele tirou alguns outros, né? Bem, é o seguinte, essa miséria aqui fala que as pessoas não devem seguir religiões, e eu tô falando para aquelas pessoas que pensam como eu, não qualquer outro. Manel, Em Zé busca, Ruel, né, Manel dessa Maria Ruela. trajetória, quando observamos obras e relatos, né, estamos sempre observando que as pessoas estão buscando, claro, sempre de forma consciente melhorar, né? A miséria aqui falando de religiões, mas o que ele faz? Mas ao mesmo tempo, Ele tem ainda o louvor, ainda segue louvor aos arcontes. Ou seja, ele não saiu das religiões. Ele apenas mudou a forma de seguir, né? De louvar. Deixou as religiões organizadas e seguiu o espiritismo, que é a mesma coisa. E ele ainda mistura o, a ciência quântica, a cientologia com tudo isto. A cientologia não segue cegamente. A cientologia não louva nenhum ser, como essa miséria da cara de Indonésia aqui está a fazer. Eu não o que fico com a que eu cara dele por observo alguma que razão. nesse momento que nós estamos Dessa vivendo, pessoa que eu temos não for com a cara. diversos conteúdos maravilhosos, temos a possibilidade de conversar aqui um assunto Faça representando uma xarope. causa. Make it chore. Faz isso mais curto. O que que impede você hoje? Ele fala de ego, mas ele tem um ego horrível, esse homem. Eu posso ver o ego dele. O ego dele está imerso em toda a sua aura aqui, cheia de ego. Tem uma camada de mucilagem horrível aqui ao redor dele. De Chegar ego. até a fonte. Suas crenças. O que leva você num campo que nós conhecemos como umbral são as crenças. Não É a crença que tu mesmo também segues o Armado Gilbungo é o da lado errado ou o lado Indonésia. certo que deixa Coisa você feia. preso nesse campo. Não é. É uma crença interna que você carrega. Pode ser religioso, familiar, social, espiritual. Que ele mesmo cega. Eita, bicho hipócrita. E eles são bons nas lábias. Lábias são ótimos. Como o velho árabe, um pateta. Querendo sempre se caber. Nada me falta. Boa tarde. Ok, tudo bem. Isso aqui é o que o velho árabe falou. Boa tarde, eu sou medium. Quando criança eu voava. Hoje eu tenho 48 anos. Muito intuitiva. Sofredora. Ah, tá. Isso tudo é velho querendo se meter, querendo se caber, querendo atenção, etc. O velho é ridículo, pateta, pequeno, medíocre, Que impede você de horrível. chegar até a fonte. É a única coisa Esse velho não tem dignidade. que nós chamamos de controle. Conhece a evolução de uma pessoa pelo apego que ele tem na matéria. Como tu tem, coisa linda. É o trademark, sabe? É o rótulo do hipócrita. Olha o semblante dele, já diz tudo. Ele é dos tal que ele acusa nas pessoas o que ele mesmo faz. Ou seja, ele está falando de si mesmo através do próximo. Ok? Quanto mais apegado, mais atrasado. Em qualquer
Isso aí já foi pastor, viu? Qualquer coisa. E até pior do que pastor, a miséria dessa. Pelo menos pastores não falam tanta bosta assim. Até na ignorância. Por isso que, quando Pedro perguntou a Jesus Cristo como chegar até a fonte que ele já estava, Pedro, conheça a ti mesmo. É o caminho mais rápido para chegar até a fonte. Ele nem sabe o que é a fonte. Eles aprenderam isso agora. Eu já sabia disso lá atrás, há muito tempo. Desde a abertura do novo ciclo de vida nessa terra, que foi em 2012. E eles estão começando agora. Já aprenderam online. E estão todos cheios deles mesmos. Como se esses conhecimentos, esses knowledge, o conhecimento, tivessem vindo deles. E não foi o caso aqui, não foi o caso. Ele aprendeu de algumas outras pessoas online. E ele tá querendo se parecer o sabichão. Olha o jeito dele, cheio de arrogância, orgulho. O que é a Ele não fonte? falou. Ele não fala quem é a fonte. A fonte são os quarks, o cosmos que criou tudo. Os átomos, as partículas subatômicas, tudo isso é a fonte. Mas vocês não entendem. Vocês acham que a criação que já originou-se desses átomos, dessas partículas subatômicas, desses quarks, são os deuses. Então, tudo isso volta ao square one, a raiz quadrada, zero. Não adianta falar que a pessoa vai para um umbral porque vem com bagagem, blá 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 blá, né? Porque os arcontes, a propósito, construíram várias camadas nesse corpo maldito aqui. Uma dessas camadas o corpo causal, é a bagagem. É um tipo de software em que ele armazena, é como um tipo de rigidity que armazena todos as nossas falhas. Como o que eu estou sendo agora, raivosa, odienta, esse corpo está guardando, e eu quero pegar essa hard drive num exato momento, quando eu baixar mesmo lá, eu vou pegar esse negócio, se eu tiver em mim, porque no outro lado a gente fica bestalhada. Eu já falava há muito tempo isso. Não somos a mesma coisa. E agora o Van Allen também vem falar isso. Que no outro lado a gente se abestalha. Eu já vinha falando isso há anos. Isso é verdade porque eu já experimentei várias vezes saindo do corpo. E ele sabe como nos dominar. É como se uma força psíquica nos influenciasse nesse ramo. Ok? Então, esse macho aqui, ele não pode falar que Conheça o Islã. Que ele sabe, né? Que ele sabe quando ele não sabe nem o que a fonte é. Ele pensa que a fonte é um homem de barba com a vara fazendo leis, ditando leis, punindo. Aqueles lá são os arcontes dessa terra, dessa dimensão. Não tem nada de Deus, eles são tão deuses como nós somos. A diferença é que eles são Eles são mais avançados tecnologicamente. Isso eu já falava desde 2016. Eles são mais avançados tecnologicamente. Eu falava entre 2015 e 2016, porque a minha abertura foi em 2012. Conheço o catolicismo. Mas eu comecei a ter canal há pouco tempo, em 2014, 2015, mas esse canal, o Velho Maldito Árabe, derrubou, e eu fiz outro em 2016. Conhece a Umbanda? Conheço? Não. Conheça a ti mesmo. Porque cada ser humano é um universo. Cada crença que você tem é um empecilho que barra você contra a expansão. Para chegar até a fonte, o gerador da vida. A gente não chega à fonte, infeliz. Não é assim um gol
vem aqui e vai para a fonte. Se a gente for para a fonte, quer dizer que um espectro nosso é só uma parte, é só uma partícula que vai para a fonte, que pertence à fonte vai à fonte. O que pertence lá embaixo vai lá para baixo. O que pertence para ir para outras dimensões vão para outras dimensões. Ok? Porque nós somos compostos de várias matérias, de várias frações, certo? E o que esse idiota está falando aqui não é verdade. A fonte geradora da vida é o cosmo. É o criador de tudo, é o cosmo, mas ele é impessoal, ele não é pessoal. O que dá persona ou personificação e caráter a essa fonte é os que são criados, como Javé, Brahma, Krishna, Jesus, as turmas lá, os arcontes, os Exus, os diabos, Satanás, tudo isto. Ahriman, Lúcifer, todos eles dão caráter a essa fonte. E assim é nós, e assim somos nós. Uma vez que esses quarks explodiram, tudo se transformou. O que esses arcontes fizeram foi apenas remodelar, foi apenas criar as suas imagens. Daí porque os vossos livros falsos religiosos falam isto. Deus criou tudo à sua imagem. Esse Deus não é um Deus original. É apenas um ser como nós, criado da fonte. E isto que também que o Cristo cósmico veio para dizer. Que somos parte do cosmos, como também esses seres que vocês louvam. Certo? Porque imaginemos, se você sai do corpo, vai para a quarta dimensão, isso não altera nada. O seu caráter é o mesmo. Por isso... É por enquanto, lá bochechudo, moreno, feio, encardido. Por enquanto, idiota. Tudo vai se destruir, ser destruído com laser. Eu já vi isto. Muitos imbecis no Brasil e no mundo não sabem disso, eu já vi. Eu tive o privilégio de ver como esse ser branquelo, não humano, se escondia atrás de árvore para exterminar essa parte que é o corpo casal, que esse maldito aí está falando. Então esse caráter não dura muito. Vai depender de como ele vai durar, vai depender da sua resiliência, da sua vontade e também da vontade dos arcontes de destruir automaticamente ou não. O quê? A maioria está preso na quarta dimensão, vira num limbo entre terceira e quarta, e fica essa roda que não tem mais tempo de girar essa... Tu sabe de nada. O que acontece é que esses aí já são uma partícula de demônios, uma parte nossa que são demoníacas, fica lá. Aquilo ali não tem raciocínio. Eu já vi isso, eu já senti isso. E eu vim à conclusão que eles não têm nenhum senso de raciocínio como o velho árabe e esses brasileiros aí. Você fala com eles é como falar com a ameba. Ô ameba, fala comigo, parasita, lubricoide, Tânia Soliamo, fala comigo. Ele não tem raciocínio. Não tem raciocínio. A sua mãe que morreu, seu pai que morreu, a sua filha, seja lá quem for, que morreu, do outro lado não vai te reconhecer como que você é aqui. Se você dizer, eu sou fulano, eu sou tua filha. Minha filha? Não, eu não me lembro disto. Porque lá eles passam por um processo de apagação, deletação da memória. Ok? Nossas memórias, os arquivos, são deletadas do sistema. E para isso tem dois tipos de método. Uma é que eles dão uma água,
um líquido para você tomar, e a segunda eles colocam um capacete e você vai dentro de uma chamber. Chamber é aquele como um túmulo de vidro. Você deita-se lá, coloca um capacete na cabeça, que é eletrônico, lógico, e ali eles vão dizer que vão te ajudar dentro dessas regiões espíritas, centros espíritas, centro psiquiátrico. É a mesma coisa de lobotomia aqui, mesma coisa do centro psiquiátricos. Eles colocam aquela lobotomia na sua cabeça e de pouco a pouco eles tiram toda a memória. Eles vão deletando, entendeu? Todas as camadas de memórias, de histórias de vida, para você recomeçar anew. Anew quer dizer novamente, fresco. E ser chutado na bunda, colocado em uma máquina e voltado aqui através de uma mulher. Certo? É isso que acontece. Mas vocês sabem? Não sabem. Tudo isso é pura ciência, não é nada de religião. E esse bochechudo aqui está apenas aprendendo o que ele aprendeu com pessoas como eu, online. A roda da quarta, se você não entendeu agora, que nós estamos passando no olho da agulha, talvez você da quarta já é deportado para outro sistema, porque o próprio planeta já não aguenta mais essa sintonia da humanidade fingir que Deus não existe. Oh my God. Pode esse possessudo provar quem Deus é? Ai, essa porra é louca. Então, quem viu Deus? Você pode provar que Deus existe? Ah, não, mas a gente pode sentir. Sentir o que? Eu também posso sentir qualquer coisa. Sentir todo mundo sente. Mas você pode defini-lo. Não pode, amebas, porque são as partículas atômicas. Isso é pura ciência. E a cientologia estava todo o tempo certa. Entenderam? Amebas do Brasil e do mundo. Vocês merecem tudo que vocês passam, mesmo vocês machos. São burros ao cor. E as mulheres que seguem vocês. Fonte não existe. A ciência já descobriu que existe um campo de força. Quem não acredita precisa atualizar com urgência. Tu não sabe de nada. Ai, se mostrando a saber. Quem não sabe que existe um campo magnético em todos os cantos. O conhecimento? Eu não acredito em espírito, tanto faz. A energia é real. Quando você aplica uma anestesia num paciente, que ele desdobra na maca, ele sai do corpo. Ele está encarnado e na quarta dimensão naquele momento. E daí? Grande coisa, conhecimento de Kindergarten, de creche. Ele oscila entre a quarta e a terceira, estando no corpo. Acredita você? Ai. Grande coisa, só que no caso do ateísta, ele não passa por essas visões. Eles não têm essas visões. No caso do ateísta, não. Mas eles vão acordar do outro lado depois de vários tempos. De alguns meses, anos. E vão acordar. Mas mesmo que eles acordem, não quer dizer que eles vão crer em um Deus. Mas eles vão ser... Eles serão, na verdade, condicionados e forçados a crer no outro lado. Porque eles vão manter uma aparência de deuses, porque eles se acham superior. Eles acham-se superior. Para eles, nós somos apenas baratas. Só porque eles têm conhecimento tecnológico. Entendeu? Mas essa barata marrom aqui não entende isto. Eu não. Barata marrom malaia. Ele pode ver coisa Que essa peste sabe de nada, como o velho árabe. do outro lado, sem desencarnar.
já provado pela medicina. Então não dependa só. E daí? Isso aí é coisas tão corriqueiras que a gente aprende. Eu aprendi isso lá atrás, há muito tempo, desde as décadas 90. Isso é tão commonplace, tão corriqueiro, tão medíocre, tão ordinário, que hoje em dia, com o nível de conhecimento que eu tenho e várias outras têm, isso aí é level de Kierkegaard que ele está passando aqui. Isso não é nada, todo mundo já sabe disto. O que é que ele quer provar com isto? Que ele sabe de algo que as pessoas já sabiam lá atrás, até do tempo de Edgar Cayce. Pelo amor de inteligência, viu? Eu fico aqui balançando a cabeça de antagonismo. Eu não aguento pessoas burras que acham que sabem demais. A crença. Então, se você acreditar ou não, é um problema teu. Ou seja, você Quer precisa. dizer, problema dele mesmo, não é da sua conta. Porque, de qualquer maneira, isso é a vida. Se eles querem se autodestruir do outro lado, também deixa. É só dizer, porra, nesse caçante aqui, eu mando. Vocês não vão mandar aqui nessa porra. Sou eu quero ser destruída. Fim de papo, porra. Destrói esse cacete. Entendeu? Não mais vou voltar. Não, você... Mas, querida, você vai ter que voltar. E tá, claro que eles não falam verbalmente. É tudo exerido em nossas mentes. Não, mas você tem que voltar, porque a sua mãe, o seu pai estão encarnados do outro lado. Eu não tenho nada a ver. Vocês querem que eu volte lá para ficar com meu pai e minha mãe novamente? Para ter outra vida? Você o quê? As netas deles? As sobrinhas dele? Para quê? Para depois se separar deles novamente e começar essa frescura novamente? Esse inferno, esse tormento, essa agonia que eu passei anteriormente? Não, eu não quero. E fim de papo, eu não quero. Me destrói. Me destrua. Quero voltar para os átomos. Quero deixar de existir. Precisa atualizar o seu conhecimento. Com tanta informação, agora a ignorância é a escolha. Não há como você fugir mais. Mesmo que você seja um ateu. Então vá para a ciência. Porque a ciência prova. Claro que todos os ateus vão para a ciência, homem burro, feio. Tudo. O que eu gosto da ciência é que ela experimenta e prova. Então, a única forma de você sair da ignorância... A ignorância é ser tu, que fala bosta sem saber o que tá a falar. Você duvida de tudo, vá para a ciência. Estude até sangrar. Se você sangrar, é porque chegou em frente a uma crença. Eu não acredito, mas... É muita baboseira. Não sei o que tem a ver sangrar com crer. Crer em quê? Aí eu falei para ele, crer e louvar são duas coisas distintas. Você pode crer até num besouro bola-bossa que canta o pagode. Certo? Você pode crer em qualquer coisa, Papai Noel, tudo, mas você não tem que louvar um besouro, você não tem que louvar Papai Noel. É simples assim. Pelo amor de inteligência, olha o olho dele. Porque ele não sabe nem o que ele está a falar. Então aí você passa pelo Cristo. Esses tipos de cortes, na verdade é corte. C-O-U-R-T, corte, que é a mesma coisa que um fórum, algo assim, uma corte de lei. Não cortes. Não é cortes, é corte. Aguenta. Que seria um campo que você Eu tenho pouca paciência com estupidez. terá que decidir no momento. Por isso que um tal de Exu Marabô veio para mim e falou, eu estou em você, ou estou com você, ou eu estou em você. Isso significa que esse ser por si já não tem paciência com estupidez. E é crítico, altamente crítico, assim sou eu. Não aguenta a estupidez, man. Porque
A fonte não precisa provar Odeio a nada. idiotice. A luz não precisa provar nada. Pô. E pior do que, tudo bem ser idiota, mas não vem aqui dar uma de sabichão quando você não sabe. É você que precisa se convencer que existe algo eterno. Porque você sai do corpo, você continua vivo mais do que nunca. Acreditando ou não, você volta para sua... Não se preocupa. Acreditando ou não, vai dar um jeito lá. Quem não acredita vai voltar novamente para o sistema. Vai voltar para a máquina novamente. Foi o caso das minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, meu pai. Infelizmente, eu não tive a chance de falar isso com elas, porque alguns já foram-se quando eu sabia o suficiente, tinha as provas suficientes para impartir essas crenças. E segundo, porque algumas não estavam preparadas e não pediram para eu explicar nada para elas. Então eu tenho que respeitar o direito das pessoas. Elas não querem aprender, tudo bem. Eu fico na minha, eu guardo para mim. Afinal, quando o discípulo está pronto, o guru aparece. Não se pode forçar. Nesse momento estamos dormindo aqui. A pessoa oferece a medicina, o medicamento, mesmo que seja medicamento esse bem amargo. Se as pessoas querem ou não tomar, é problema de cada um. Não podemos forçar. Quando você dorme no corpo, você acorda do outro lado. A nossa realidade. Então, depois de tudo que a física quântica já explicou, dizendo que nós não estamos aqui... O cara mistura quântica com religiões e tudo. O que esperar desses tipos? Nossa, mãe. Ele já parece um duende da Indonésia. Aqueles homos florenses da floresta. Agora nós estamos só até vibrando. mesmo na besteira, na leseira, na estupidez com esses brasileiros aí. Tão certinho. Já Brasileiro provado também isso. é burro. Então nós adentramos aí em 100 anos em 3 campos de força. A mecânica quântica, a base, depois a física quântica. E o campo astral, que está acima da física quântica. A mecânica quântica, a física quântica é a mesma droga. O Então mecanismo é o tipo de como eles usam para usar alguns átomos, alguns tipos de carbonos, átomos, para fazer, esse por si já é o mecanismo de fazer a densidade e a fisicalidade. E outros átomos mais sutis, eles fazem a 4ª dimensão, com outros átomos mais sutis dos quarks. Não pode deixar o plano astral? Não, agora eu sou só cientista. Eu vou estudar física quântica, eu sinto muito. A física quântica ainda é materialista. Ainda é. O mundo espiritual não depende de crença de ninguém. Sim, é materialista, mas de modo mais sutil, babaca. Não tão densa como os carbonos aqui. Isso ele não simplifica. Em toda parte. Vibra em tudo. Até as plantas hoje já lê a energia de alguém. As plantas já sabem disso. Imagina uma consciência que não morre nunca, que não apaga nunca. Que é indestrutível. É um fractal da fonte. Então esse conhecimento, nesse momento, precisa ser atualizado. Se você não gosta de crença nenhuma, vá para a ciência. A ciência divina. Mas se você também não acredita em ninguém, começa a acreditar em você. Porque Deus não precisa da tua fé, é você que precisa. Para alavancar a autoestima, que é a energia da coragem, que é a energia desse ano, 2026. A energia da coragem. Se você não vibra na coragem, você não fica de pé mais nesse planeta.
E você estava falando sobre a linha do tempo, né? A questão do progresso e, claro, das questões que vão se Eu lapidando, já né? falava de 2026 no ano passado sobre as novas mudanças e tem muito a vir esses meses. Preparem-se, porque o portal dos infernos já vão se abrir. Estão se abrindo de pouco a pouco. Então esperem mais calamidade, desgraças, tragédias, acidentes, principalmente aqui onde eu estou, ok? Nessas bandas aqui, onde eles têm essas porcaria de rituais de abrir portais para esses seres. E eles realmente balançam o coreto mesmo, eles bagunçam o coreto, entendeu? Eles bagunçam mesmo, colocam para quebrar, literalmente falando. Então, desse mês agora, agosto até fevereiro do ano que vem a março, preparem-se o rabo. Você até mencionou o trabalho do Arigó e Eu já falei da nova era mundial esse ano agora, né, que já está dando abertura, já estão inaugurando este ano todas as frescuras e o como se fala, a tendência é de piorar, não é de melhorar, é de piorar. Então vai requer muita força, muita raiva, até raiva. Mas não raiva para vocês matar mulher, coisas lindas, matar seus filhos, matar os animais. É raiva para outra coisa, entenderam? de E outros matar médiums. suas mães também. Porque a sua raivinha do seu rabo, como vocês surtam, sabe mesmo, é atingir os mais fracos, covardes, molengas, E macho nós molenga observamos burro. dentro de um estudo que o trabalho era muito rústico na época do Arigó, né? Tinham até alguns efeitos impressionáveis e que o trabalho continua, porém hoje ele vem dentro de uma sutileza muito maior. Em que consiste um trabalho dentro dessa linha, né, de atuação que envolve o trabalho também do Dr. Fritz e como ele atua no campo material dessas diferentes maneiras, né? O que vinha lá no passado e essa caminhada que hoje chega aqui no presente, que é de uma forma diferenciada. Com certeza. O plano espiritual, a cada segundo, ele evolui. Expande no infinito em todas as direções. Tudo que move está expandindo. Nesse momento, nós não estamos parados, estamos vibrando em um campo que nós chamamos de fonte da vida. Todo o trabalho que é realizado nos hospitais astrais também existe tecnologia. O ser humano, ele é uma tecnologia, é um campo quântum que vibra em tudo que move. Já que a medicina atualiza, quando houve, infelizmente, essa situação do que passamos há 4 anos atrás, eu indagava ele a respeito desse vírus, dessa situação. Ele dizia: meu filho, eu sou do lado da ciência. Porque para mim, somente a ciência vai remover a ignorância da humanidade. Porque nós não podemos viver numa fé cega. Mexer com o plano invisível, você tem que estar ciente do que está fazendo. E trabalhar com... Ok. Ele está falando que o vírus veio com um plano em mente, né? Um ideal em mente, que é para tirar a ignorância do ser humano. Mas isso funcionou dessa maneira? Acho que não, porque o ser humano está cada vez mais idiota. Funcionou? Não. Lá atrás tinha pessoas ainda mais inteligentes do que nós temos hoje, antes da pandemia. E a tendência é só piorar. O ser humano nunca aprendeu, desde os tempos da febre negra, da gripe espanhola, de várias outras, do lepra. Eles nunca aprenderam nada. E por que os arcontes fazem isto?
porque eles querem remover alguns extra que reencarnam aqui, que foi um mistake, um engano do sistema. Eles mandam seres para cá e às vezes eles overdoem, quer dizer, eles mandam por surpresa, né? Por engano, eles mandam mais aqui por engano. Então eles têm que tirar aquele extra surplus, aquela extra população que eles empenharam aqui. Então eles mandam o quê? Guerra, tragédia, homicidas, pandemia, etc. Para balançar, eles falam isso de equilíbrio, o karma e outras coisas, certo? É assim que a bolacha fez para ela. Então, o que eu quero falar, mas o ser humano, ele é, como se fala, o ser humano, ele está tão, eu não estou a julgar eles, não estou. Os seres humanos estão muito imersos na dor emocional e física para se importar com tudo isto. O ser humano quer saber como é que eles vão fazer para suportar a sua família e a si mesmo, esse corpo físico deles. Isso que eles estão preocupados. E quando eles tiverem o bastante para cada um, aí eles vão pensar em coisas, né, extrafísicas. Aí sim. E olha lá, tem alguns que realmente, mesmo assim, não. Quanto mais eles têm coisas materiais, mais eles não ligam para as coisas extrafísicas. Mas tudo bem, porque na hora da morte tudo se resolve. Não tem nada que fique na escuridão, que fique coberta, ok? Quer dizer, nem tanto, né? Quem morre na idiotice vai se reencarnar na idiotice novamente. Ok? Por isso que o conhecimento supremo é incumbente nesse sentido. E a pandemia não resolveu quase nada. Eles fazem isso também para remover algumas pessoas, porque eles estão com medo do que vem lá na frente. E eu estou falando isso de modo físico, aqui, sociopolitical, onde os governos acham que não tem muito para todo mundo. Então eles têm que reduzir a população. Ou eles usam pandemia, ou eles usam a seleção que eles chamam de seleção natural, que é pandemia, ou um matando o outro, guerra civil. Entendeu como é? Como a bolacha de esfarela? O sofá, sublô. Com mediunidade, você tem que ter ciência, que você trabalha com o invisível. E é um campo que vibra em todas as partes. Então, o hospital astral, ele está para atender aqueles que saem do corpo enganado, enfermo da alma, do físico, aquele que não conseguiu completar sua missão. Então, chega no plano astral. Bochechudo, Ricardo, sabe de nada. Eles estão lá porque, como foi passado do outro vídeo que eu falei sobre, né, um site aqui agnóstico, e eu também já sabia disso, mais ou menos. O que eu falo é que eles estão lá, esse cidade astral, cidade espiritual, clínicas espirituais, blá, 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 blá. Isso aí existem porque eles querem resolver logo, clarificar, quer dizer, eles querem acabar com tudo, porque tantas pessoas que vêm, tanta pessoa que morre mais do que nascem. E os arcontes lá, eles têm que, né, tem vários seres fêmea e machos e andrógenos lá trabalhando para clarear todos esses corpos que entram lá, esses corpos
extrafísicos, etéreos. Então eles têm que clarificar depressa, porque é vários. Não tem como esperar. São bilhões e bilhões desses povos que entram lá. E não apenas da Terra, de outros setores da galáxia. Bilhões, eu estou falando de bilhões, quase trilhões de seres. E esses arcontes, mesmo em milhões, em legiões, eles não têm a capacidade de clarear tudo de uma vez. Então o que eles fazem? Eles têm que atender as pessoas, seres, né? Vou falar seres, não mais pessoas. Seres que entram do outro lado com traumas horríveis. Quem são elas? Aquelas que não estavam preparadas para morrer ainda, que morreram de mortes súbitas através de acidentes, né? Acidente de trânsito, a esmagação, homicidas, as pessoas que são mortas por homicídio. Os suicidas também são os menos, ok? Eu estou falando mais daqueles que morrem de modo traumático. Por que não tão suicida? Porque os suicidas já sabem, estão preparados. Ele diz agora ou nunca. Eu vou acabar com essa peste dessa vida. E vai lá e faz. Só que eles dormem por enquanto, e quando eles se acordam em outra realidade. Eles pensam, oh, eu não morri, afinal de contas eu estou dormindo ainda, eu tenho que morrer. E quando eles veem, eles não podem morrer porque eles estão do outro lado. Entendeu como é que acontece? Então, eles vão precisar o quê? De psicólogos lá, de conselheiros para explicar o que aconteceu e para, da melhor maneira possível, bem delicada, tentar explicar para eles, passar para eles o que realmente aconteceu e o que espera deles, etc. Tanto é que esses povos geralmente morrem em estado de condições ignorantes, não sabendo o que espera deles, são totalmente inocentes. Então o que eles vão fazer? Ei, esquece o que eles fizeram aqui de errado, isso não importa. O que eles querem saber é o que fazer com os traumas que eles carregaram para o outro lado, certo? Agora, por outro lado, um psicopata que morreu, que matou vários, que não tem nenhum senso de sensibilidade, nenhum senso de emoção para com o sofrimento alheio, eles são passados instantaneamente. Por quê? Porque a sua data de emoções estão vazias. Então são clarificados instantaneamente. Isso mesmo. Os bandidos, os psicopatas estão nessa lista. Eles são clareados bem rápido. E alguns sim vão para o umbral. Por que para o umbral? Porque lá existe uma planta. A planta não é planta biológica, é uma planta, quer dizer um factory, que é uma fábrica. É um laboratório, fábrica, onde eles extraem materiais quânticos desse ser para reciclagem, para fazer novos corpos em criogenia. Eu já falava disso há muito tempo, desde 2016. Então, eles usam aquelas partes ali para fazer outros corpos. Geralmente com a parte de nossas irmãs, nossos irmãos e pai e mãe que já se foram. Entendeu? Eles juntam novamente aquela linhagem para fazer novos corpos e colocar na lista de reencarnação. Isso que acontece. Então todos os seres que estão lá do outro lado, lá no umbral, eles já não têm mais consciência nenhuma. As suas memórias, quem eles foram todas apagadas. Não imediatamente, alguns passam meses de tempo terrestre, anos, semanas, vai depender, vai variar
de vários fatores. Astral totalmente, com os chakras totalmente destruídos, com bactérias, implante. A pessoa chega lá com medo. O medo, ele tem um odor. A pessoa que tem medo, ele anda com o campo áurico totalmente rachado. Porque ele não confia em si. Então, quando você chega da quarta dimensão, existem colônias, hospitais, naves, para te socorrer. Todo ser humano que sai do corpo, existe uma falange que nós conhecemos como falange socorrista mariana. Todo ser humano, independente de quem seja, de que raça, de que crédulo, ela é a maior falange planetária. Existe um socorrista naquele momento dela. Ah, eles têm suas agendas. Eles sabem porque eles estão socorrendo. Eles estão socorrendo não porque eles são bonzinhos. Faz parte do sistema. E olha a mãozinha dele. Eu imagino que já com as pernas cruzadas e as mãos querendo ser o sabichão, não sabe de nada. Para ancorar você a fazer o desenlace. Porque aqueles materialistas não aceitam. E tu não é materialista. Se tu não fosse materialista, tu estava embaixo de uma ponte. Tu estarias em uma caverna. Que bicho mais safado, cínico, hipócrita, falso. Vão deixar o corpo. Como o Se velho apegou árabe. tanto que para ele é inevitável acontecer, mas para ele seria uma desonra deixar todo o campo material que ele construiu durante a vida inteira e agora vai ter que deixar tudo para trás. Então, chegando nos hospitais, existem tecnologias, tem até aquele O filme bicho André fala dele mesmo através do próximo. Luiz, né? Ele como Essa é a pior hipocrisia que possa existir. médico, né? Ele não aceitou que ele não poderia mandar uma mensagem para a família. Ele nem sabia escrever, nem sabia que existiam computadores no plano astral. Naquela década, né? Imagina, nos anos 30, anos 20, 25, ele teve que fazer bônus horas. Um médico que descobriu, né, a doença das Chagas foi indicado 3 vezes para o prêmio Nobel e foi parar no umbral pela ignorância e pelo ego. No plano astral, no hospital, ele nos servia para limpar um banheiro. Todo mundo vai para aquele lugar. E eu digo, esse corpo nojento, cheio de miasma, vai para lá para ser reciclado. Isso é uma planta de reciclagem. O sabichão. Falando Porque não dos tinha bônus outros. horas. Ele servia a medicina para o próprio ego. E o E ego, nós tu sabemos falando tudo isso só para o teu próprio ego. que não conecta com a luz. Então você Tu é luz iluminado. Tô vendo a escuridão aí. Baseada em ego. chega do outro lado inflamado. Eu Por fui isso que eu digo, eu alguém não sou iluminada coisa nenhuma. Mas eu sei bastante. na Terra. Não é assim que funciona do outro lado. Você pode ser aqui na Terra um arquimilionário. Chega lá com os bolsos vazios. Cadê seu bônus horas? Os hospitais são atualizados. Eles têm a sua ficha planetária. Não tem como fugir. É o sistema do E aí você computador chega lá, idiota. vê toda aquela tecnologia astral. E Eles você podem ter o caçamba e eu não tô nem aí. Eu não tenho nada que explicar para eles, nada. imagina, meu Deus. Eu fui na Terra onde era um laboratório. Que eu pedi para ir. Ela seguindo que as pessoas falam, imitando. Eu já falava em laboratório desde 2014. E aprendi que eu precisava educar meu campo expansivo e novamente eu perdi minha caminhada. E aqui do outro lado, aqueles que eu desprezei estão me atendendo aqui nesse hospital. Então, os hospitais são para nos acolher e infelizmente a maioria ainda não compreende que o bem que você faz é para você mesmo e vai para sua ficha no plano astral. E chegando lá, Eles não contam isto. Eles estão cagando para tudo isso bem. A gente faz sim o bem para nós mesmos, porque
sentimos, quer dizer, eu não falo para os outros, eu falo por mim e pessoas como eu ajudo porque eu sinto-me bem, eu faço para mim, eu não quero nada em retorno, nada, mas eu não faço isso porque eu quero ser salva do outro lado, eu não creio nisto. Qualquer colônia que você vá, qualquer hospital, ele já te conhece. A sua ficha já está lá. Ninguém imagina que um julgamento vai para sua ficha astral, mas vai. Ninguém pode. O julgamento vem não é um julgamento literalmente falando, idiota. É a abertura dessa, é como se fosse uma caixa preta de registros. É como se fosse uma rede de HDD. Quando eles colocam isso no sistema, eles veem tudo que a gente fez e usa aquilo contra nós para poder nos punir do outro lado e punir aqui novamente, levando-nos de volta. E o que pior não é que eles fazem isso, é que eles têm um controle mental sobre você, sobre a espécie, e eles fazem você lá como retardado. Isso mesmo, eles fazem você bem mansinho, como um pintinho, nem gatinho, é um pintinho, que um gatinho ainda ia reagir. Você se sente como um pintinho lá, sabe aquele pintinho de galinha? Aquilo lá. Você realmente não pode reagir, entendeu? Eles usam o seu poder psíquico, como se chama, tem um nome aí, ele usa o poder telekinético para te influenciar, te colocar pianinho, como se você tomasse uma droga bem potente que te derrubasse de vez e te anestesiasse. Você não pode se defender nada. De tão canalha que eles são, se eu poderia pôr dessa forma, e uma miséria dessa aqui, elogiando esse ser, uma bicheira dessa aqui, pensando que ele sabe demais e os outros pega de brasileiro. Fazer essa derrota julgamento. Tem um país cheio de crime, bem pouco, é para abrir a mente de vocês, acordar, despertar vocês, idiotas, sobre os seres que vocês louvam. Outro, porque ele também tem dentro de si o seu próprio espelho, que está vendo no outro. Isto vai para sua ficha astral. Então, quando você big deal, grande bosta. É acolhido num campo astral, como colônia, naves, qualquer nome que queiram dar, hospitais astrais, é o primeiro despertar quando você aceita, porque também nada é obrigado no plano astral. E esse hospital que eles estão falando, na verdade, são naves imensas que tem lá ancoradas. E eles vêm para te levar, para te... Não é para ajudar, é para realmente te sacanear, sabe? Sacanear. De acordo com o seu conhecimento e a sua aceitação, você é socorrido. E muitas vezes o ego não deixa, não aceita. Mas a tecnologia astral, porque eu acredito que Deus também é uma tecnologia muito avançada. Nós somos uma tecnologia divina. Então, ninguém consegue te destruir. Nem você mesmo. Nem suicidando. Você continua de pé. Então, cada um com a sua obra. Destrói sim, que eu já vi. E a minha família foram destruídas. Para de passar porcaria de informação falsa, idiota. Eles colocam apenas uma cópia lá de teus entes queridos, uma cópia. Não é o ser genuíno, porque não existe isso. O ser genuíno aqui da Terra eles já destruíram há muito tempo. Nós somos apenas cópia. Então quando a gente morre desse ego, que é a personalidade, é feita uma réplica. E essa réplica é armazenada lá para fisgar os novos
pacientes, vamos dizer assim, pacientes que vêm, morrem e vão para lá. Aí eles usam uma réplica de teu avô, de tua mãe, de teus irmãos para ir te encontrar lá, para melhor te ludibriar. Só assim você cai num buraco que eles querem que você caia, literalmente falando. E se você falar, mas pai, mãe, você já morreu, eles vão fazer aquele ser falso lá, falar, não, eu não morri, eu sou seu pai, mas tudo isso telepaticamente falando. Sou seu pai, eu sou sua mãe, estou aqui para te ajudar. Venha comigo, vai dar tudo bem, não se preocupe, vai ficar tudo bem, apenas relaxe. Quando tudo isso não apetece a mente desse ser que é recém-chegado, o que eles vão usar é um pet, né? Um gato, um cachorro teu que morreu, também vem para tentar te ludibriar, ok? Agora, o que você deve fazer, eu não sei, eu não tenho essa fórmula. O que eu faria é o seguinte, eu dizia, ei, quer fazer um favor, me deixar em paz? Ah, mas aqui é perigoso, não tem problema, se morrer, vai morrer o quê? A segunda vez? Se eu puder fazer isso com o meu ego, eu faria, sinceramente. Vai morrer a segunda vez que morra, a 10ª vez que morra. Eu apenas estou cheia de estudo, de sacanagem. Sacanagem que fazem com as pessoas. Jogam as pessoas lá e ficam sozinhas. À mercê do destino, à mercê da vida. Obra. Chegando do outro lado, esses enfermeiros do espaço vão te acolher. O bochechudo do olho louco, estúpido. Decepcionar porque você não evoluiu. Esse tipinho assim, só nasceu para ser um secretário do diabo, essas coisas aqui. E perdeu tempo aqui na Terra. Sei como uma anta casa com um troço desse. Nesse momento, uma encarnação vale para 2000 anos de evolução. Meia hora de caridade, como 30 anos do outro lado. Será que vale a pena? Sim, vale a pena. Então logo você é seu médico. Não funciona assim, ô idiota, passando os conhecimentos errados, infeliz. Por isso que esses povos budistas e outros aqui orientais, eles são frios, são androides frios. E eles não têm muita empatia para com o próximo. Por quê? Porque eles já foram inseridos com um chip, ou também através de sua cultura, que eles não devem ser tão bonzinhos assim com ninguém. Eu não estou falando que a gente não deve ser. Eu acho que devemos ser. Mas não devemos usar isso como acolete, como poupança, para a gente ir para o outro lado. Isso é errado. A gente é bom porque a gente fica feliz, sente-se feliz por isso. Eu ajudo os animais porque eu gosto. E não porque eu quero ser salva, como eu falei anteriormente. Certo? Mas tem pessoas aqui que não gostam de ser assim. Elas gostam de ser frias, ruins. Por quê? Porque elas já sabem que do outro lado elas vão ser clareadas, vão ser passadas facilmente no sistema. Ok? Senão elas vão ficar passar por um processo, vamos dizer assim, vagando, né? De camada a camada, de máquina em máquina, para ser clareada. De arconte para arcontes, para ser clareada. Entendeu? Para serem, como se fala, não é estudada o termo, elas vão ser investigadas, algo assim. O nome é quase assim, investigada pelos arcontes, porque você tem muita bagagem, emoções essa, emoção isto e aquilo. Quando você não tem emoções alguma, não tem apegação nenhuma, você passa do outro lado mais fácil. Mas passar assim é apenas um termo de dizer passar. Mas passar para onde? Para o umbral, para ficar lá um pouquinho de tempo e ser destruído, usado como reciclo e
ser inserido novamente em uma máquina que é um corpo biológico subatômico e carbono, e jogado novamente aqui. Você é teu advogado. Você é realmente um fractal da fonte, mesmo que você não acredite nisso. Não depende da sua crença. Então você vai receber aquilo que você planta no universo. É uma lei divina, não tem como fugir. Então nós somos uma tecnologia e temos que, nesse momento, usá-la ao nosso favor. E a única forma de você sair dessa matrix, dessa ilusão, dessa maia, dessa roda, praticando a caridade. Não é isso, idiota. Eles não querem saber. Que bicho mentiroso. E a caridade que ele fala aqui é o que? Dando dízimo para eles. Dízimo para as religiões. A forma de você sair desse controle planetário. É mentira. Não vai adiantar nada. É mentira. Praticando bem. Não há outra forma. A única forma é de a pessoa dizer que elas não querem, fim de papo. Olha o barulho aí. Eu não consinto com isto. Eu não consinto com vocês tirar a minha forma astral e usar do modo que vocês querem para tirar a vantagem de mim, desse ser. Eu não consinto. E eu não quero mais existir, eu quero me moldar, juntar-me aos corpos, aos átomos, o todo, com a cosmologia. Agora, se você quiser viver, você vai ter que usar um corpo biológico para viver, né? Se você gosta, tudo bem, não tem nada de errado, tudo bem. Se você já está cansado depois de milhares de anos de ida, volta, ida e volta, você vai ficar cansado. Você vai dizer chega desse cabaré, dessa frescura, dessas dores emocionais e físicas. Chega. Muitos vão tentar dar um salto quântico, mas o ego está junto. Como teu ego pode se ver pela tua cara, pelos teus olhos, querendo convencer, dizer eu sei muito com essas mãos, com as perninhas cruzadas, querendo ser mais do que tu és. O olho do homem é de olho de manipulador até. Posso até estudar. Sem amor incondicional no trabalho do bem, será difícil você conhecer. E tu faz isso? É fácil de esperar do próximo aquilo a qual tu não tens a capacidade de ser ou fazer, né? É fácil mandar, difícil é fazer. Pode até falar o nome dele. Pode até caminhar. Mas sem amor, será impossível chegar a ele. E é no bem que ele mesmo disse. Se alguém disser que eu estou aqui acolá, não acredito. Conhece os meus de tanto se amar, de tanto doar. Esses serão reconhecidos. O amar aqui é dizer assim, traga tudo que você tem para mim. Traga seu dinheiro, seu dízimo. Aí você vai mostrar o amor que você tem para mim através de Deus falso que você e eu seguem. Na verdade, esses troços usam Deus para ganhar dinheiro. O amor incondicional não faz questão de provar nada para ninguém. Não faz questão de convencer ninguém, porque não precisa. Por isso, eu acredito que nesse momento é um momento crucial, planetário, para essa raça humana. De fazer o bem, encontrar um caminho que te aproxime da fonte da vida. Aproxime do bem mais importante que você tem na sua caminhada, que é servir, o autoconhecimento. E, sem dúvida, vibrar na coragem e na prática da caridade. Muito interessante os pontos das Os hipócritas mais que falam sobre esses temas, tecnologia, mas eles nunca agem do modo ao qual eles falam.
E um pouco antes a gente havia falado sobre escolhas de locais por conta de magnetismo, né? E como funciona essa ligação entre a tecnologia e como a tecnologia pode aproximar as pessoas da espiritualidade, embora muitas pessoas não consigam fazer essa associação? Olha, quando nós decidimos vir a esse planeta, a essa Terra, nós já sabíamos que essa escola não seria fácil. Nós estamos na última sentença planetária, nós já Eu não me lembro de ter consentido, imbecil. Se eu recorremos vim, foi outros para países, desmascará-los e não para fazer parte desses circos aqui. Não seja idiota. já nascemos, reencarnamos em outros países, dependendo da crença, e estamos aqui na última sentença, nesse país, que é um hospital. Nessa enfermaria, nós descobrimos que fazer o bem a si mesmo já é questão de inteligência. Então, acreditando ou não, você tem agora uma oportunidade de buscar através da ciência, através da mídia, através das religiões, através da natureza, que também é uma energia de cura, da fonte da vida. Temos 3 campos de cura: natureza, plasma e o universo. Todas as 3 estão aqui galgadas nesse país, que é um hospital planetário. Então você tem um campo brasileiro de uma Ele terra. disse que é laboratório, depois ele disse que é hospital. Ele tem que fazer a cabeça dele. Eu diria que é mais um laboratório de gados que seria de hospital. Se for um hospital, é um hospício, um laboratório se tornado em hospício. Terra Verde, o coração do mundo, com uma oportunidade única. O Brasil é o país que mais tem religião no mundo. É o país que mais tem floresta, mais água doce, que tem mais portais. Que mentira, a Ásia tem mais, é o berço das religiões, idiota. E até as religiões que tem no Brasil já vieram da Ásia. Esse aqui, banda, candomblé, banda, tudo vem da África, é um ramo, né, que vem a árvore é da África e o ramo foi para o Brasil. O budismo é da Ásia, o taoísmo é da Ásia, o xamanismo veio também, eu diria que da Ásia. Tinha os celtas que eles eram xamã também, celtas e druidas. Entretanto, várias coisas, todas essas porcarias de dogmas veio da África e da Ásia, não do Brasil. O Brasil apenas acolheu elas lá, recebeu-nas lá, através de seus povos que vieram já de lá. Esse troço aqui parece indiano ou malaio. Então ele já tem a linhagem de como se fala, de ter essas coisas e usar essas ferramentas de manipulações, que para mim todas as dogmas e religiões são ferramentas de manipulação para a massa ignorante, para eles obter terceiros como guardiões e como protetores, quando isso quase nada existe. Eles podem até te proteger, mas você vai ter que dar mais do que eles dão. Você vai ter que retribuí-los de volta. Fazer rituais, isso e aquilo, e eles tiram energias de você ou dos outros que você recruta para eles, etc. Então tudo isso é uma massa de manobra, uma massa de manipulação da massa, que usam as pessoas, usam a fragilidade, a fraqueza dessas pessoas e a carência que elas têm para um ser terceiro. Veja para mim, eu estou sozinha no mundo, sozinha.
sozinha. E eu não vou procurar nenhum apoio de seres que eu nada tenho muito a ver ou conheço. Eu não vou pedir ajuda. Ok? Ligado com a fonte, porque os demais já estão comprometidos. Mas os medrosos têm que ter tem que ter uma segurança para proteger eles, porque eles têm o maior medo de existir aqui nessa porcaria de mundo. Então eles têm que formar um ser fora deles, terceiros, para ajudá-los e protegê-los. E até ajudá-los a prejudicar o que eles pensam ser seus inimigos. Isso é o trademark dos covardes e cafajestes. Que estão aqui por ordem da própria mãe crística. Porque, segundo nossos amigos espirituais, em 2019, era para ter sido uma limpeza muito maior do que aconteceu. E ela interveio, dizendo: meu filho, espera um pouco. Alguns ainda estão acordando. Uns 6%, 7% estão caminhando. Vamos dar mais 4, 5 anos? Esses precisam tentando desapegar e despertarem, porque essa última gleba dos 70 para cá, entre os anos 60 e 70, reencarnaram para despertar os demais. Que somos nós, que chegou com vidência aberta, já nasceram com clarividência, com visão. Bem, eu nasci no meio dos 700, década de 60, mas eu não vim para despertar, para seguir dogmas, não. Eu penso totalmente diferente. Totalmente, eu sou contra. Eu quero falar a verdade do que eu sinto e sei. Remota, consciência, faculdades, universidades. Temos todas as oportunidades do planeta nesse país, que é o celeiro da obra. Não há como fugir. Com tanto conhecimento e tanta oportunidade, se existe problema, olha que grande oportunidade de você servir e ajudar. Porque é na prática que você aprende. Não é no julgamento ou na espera. É na prática. Mas você julga. Quando você fala que as pessoas é isso e aquilo, que as pessoas têm que ser subservientes e são ignorantes e que temos que louvar esses seres, você está a julgar. Viu? Seu cordeirinho. E essa mãe crística, por que ela não faz algo para corrigir esse mundo? Ela está perpetuando a podridão aqui também, é isso? Hã? Então, se você está aqui agora, é uma chance. É o que, seu infeliz? É apenas uma má sorte de estar aqui, má sorte. Muitos queriam ter nascido. Advogado do diabo. Nesse país não teve oportunidade. Quem nasceu nesse país verde deveria agradecer de joelho pela chance que teve crística. Porque existe uma organização. Claro, isso é verdade. Quando se fala do Brasil, essa beleza falando tanta coisa mal do Brasil, o Brasil é isso e aquilo, mas comparado com várias outras nações, o Brasil é uma mãe querida. Isso ele está certo. Mas eu estou falando assim, em termos planetários, a vida para muitos é uma droga, realmente é uma bosta, não tem sentido alguma. Nesse exato momento,
Temos aí grandes mestres que está vindo à mídia. Pessoas recomendáveis, que têm uma ética mediúnica. Mas essa geração está chegando ao fim, porque está esgotado. Esses que estão reencarnando já chegam com a consciência de uma universidade astral muito elevada. Cabe aos pais encaminhá-los para... Como que os pais vão encaminhá-lo quando os pais sabem menos que eles? Se eles são tão elevados assim, eles que devem encaminhar os pais e não o contrário. Sabe nem explicar, viu, Zé Ruela? Expansão não dá mais tempo de apego, de você ter que colocar teu filho numa faculdade e gastar 10 anos para formar, e depois que forma, a profissão não é mais válida, porque está tão rápido. O que está hoje atual, através da mídia e desta inteligência, podemos perceber que 80% das profissões em 2, 3 anos não vai mais existir. Como que você gasta 10 anos numa universidade se formando e para a maioria dessas profissões vai deixar de existir? Tá louco, quem vai passar 10 anos em faculdade? Que imbecil é este? Não tem sentido, meu senhor. Oxi. Que atualizar. Ou você passa a conhecer. O futuro é a porcaria do AI. Todos os jobs, os empregos vão ser entregues a AI. O ser humano vai ficar à deriva. Muitos vão morrer de fome. Muitos vão perecer. E já está a acontecer isto. Ser muito rápido o que é E cadê seus deuses? Hã? Cadê seus amos? Cadê seus Exus? Cadê sua mãe crística? Cadê seu Jesus? Cadê os outros? Cadê? Eles não estão nem aí para vocês. Eles estão vomitando lá de cima, onde quer que eles estejam para vocês. Bando de otário. Inteligência. Veja um monte de árabes muçulmanos indo para a Espanha. Por que o Alá deles não ajudam eles? Por quê? Se eram tão bons, se fosse tão bom assim, por que não ajudam? Olha a condição da Índia. Uma miséria também. Por que o Krishna e o Brahma não ajudam? Ou você consegue um local com água, vá para a natureza, ou você trabalha com terapias profundas, com ética, porque é o que resta. É claro. E vários estão saindo da natureza, os idiotas aí no Brasil, com medo de alguma coisa ou por causa de algumas deficiências que, amenidades que não existem lá, estão deixando a natureza para ir para o centro, áreas urbanas. Aí se ferram ainda mais. Depois do que passamos há 4 anos, as pessoas, a maioria se formaram como terapeuta. Mas você não pode, em um dia, 2, fazer uma formação e mexer com energia, mexer com o invisível, mexer com o ser humano, que é uma caixa de Pandora. E nós sabemos que a mulher, ela é o santo grau, ela tem um conhecimento dentro dela que ainda está guardada no inato, no timo. Por isso tem bloqueios com as mulheres sobre religiões, mas a mulher tem o portal sagrado de trazer o ser humano nesse planeta, nessa dimensão. Eu diria que isso é o portal dos infernos. Portal sagrado o quê, meu camarada? Então, precisamos agora, nesse exato momento, fazer um autoconhecimento. Localiza o que te bloqueia agora. Localiza dentro de você o que impede você de evoluir para a expansão da consciência, para expandir o seu DNA. Toma cuidado com as suas escolhas, porque uma vez feita
Não tem como retroceder. Precisa tomar cuidado com os caminhos que você escolhe, com as amizades, aonde você vai, com o que você fala. O universo inteiro está, nesse momento, escrevendo o que eu estou falando. E nós sabemos que o universo ele é o espelho da sua alma. E muitos vão ver este vídeo. E Esse cara é um verdadeiro secretário do diabo, muito convincente, manipulador, etc. Advogado do diabo. quantos do outro lado não está me ouvindo agora nesse momento? São milhares. São milhões. Porque essa mídia não é somente aqui que ela vai espalhar. Na quarta também. Muitas colônias vão ouvir o que eu estou falando. Muitos seres. De todos os níveis. De todas as classes. Na quarta dimensão. Quantos estão aqui ao nosso derredor, aqui ouvindo o que eu estou falando? São muitos. Por isso, nesse exato momento, tenha ciência. O que é que tu estás ensinando? Tu estás apenas ensinando aos gados a serem mais subservientes do que eles são, mais acomodados. A ideia de acordar, despertá-los para a liberdade e não para o cativeiro. O cativeiro eles estão que libertar, eles têm que libertar do cativeiro e não adentrar mais nele com essas devoções essas que são muito zelosas, baseadas em zelo, zelotria e também em devoções cegas, né? Amor cego ao invisível. Eles escamam e acham que porque é invisível, tem tecnologia, são melhor que eles, são deuses. Nós temos que acordar esses idiotas para a realidade, que isso não é a verdade. Porra. Que você... E eles falam que as mulheres têm um bloqueio. É a maioria, porque são quenga mesmo. Mulheres têm mesmo que se lascar mesmo por serem estúpidas, idiotas. A mulher não nasceu para abrir a periquita e dar cria apenas. E ser um portal do inferno. Elas não nasceram para isso, mas as idiotas não querem saber. Elas preferem seguir vanidade, pensar em sexo, machos, tradições, como casar, ter um macho de filhos e depois se ferram na vida. E se ferram de várias maneiras e algumas até são jogadas de volta para o astral para voltar e reencarnar novamente através do feminicídio. Porque são idiotas, são burras, não querem aprender, não querem aprender mesmo, vão aprender mesmo na bufetada e na cacetada desses machos. Que não querem ser mulher de verdade, saber como eu sei. Idiotas. Um fractal da fonte em expansão. Desapega das crenças. Para de sofrer. Mas tu estás ensinando as pessoas a ter crença infeliz. Tu mesmo tens uma crença. Porque o sofrimento não te leva a lugar nenhum. Claro que não. Então por que tu tá dizendo que vai para o outro lado e os arcontes já fazem o melhor que eles podem fazer, que eles estão lá para te receber, para te ajudar? Por quê? E quem fizeram essas crenças se não esses arcontes? Os mesmos que estão lá para receber os mortos foram os que construíram, criaram religiões e dogmas. Que bicho mais cínico, está te mostrando aonde você tem irônico. que ir, que você não está indo. Certamente eles não devem ir ao teu caminho. Certamente não. E o dever do seu mentor, da sua consciência, que é uma sentinela, é te alertar. Não é só caminhada. Não é só caminhada. Se tem dor, porque não é a caminhada. O inato, ele é direto da fonte. A intuição, para mim, é a maior mediunidade existente. É o seu próprio guia.
que intuição tu tens? Tu tens apenas os conhecimentos que tu viste aqui na internet, uma coisa muito ordinária, todo mundo já sabe. O que é que tu sabe? Que intuição tu tens? A intuição da devoção, do louvor cego? Nossa, vai ao square one, raiz quadrada, volta ao zero, estaca zero. Era isto que o Cristo queria dizer e não foi aceito? Que você deveria se tornar o seu próprio mestre? Que você Não me parece que você é o seu próprio mestre. Senão você seria contra o sistema. Você não parece ser contra o sistema. Você está apenas sendo a favor do sistema e demonizando os gados aqui, que nada mais são do que mero experimentos. Entendeu, meu senhor? Hã? Cínico. não Que deveria pegar em vergonha na nada. cara. Você é o seu mestre. Por isso foi Mas o teu mestre são os arcontes, né? Falciano, hipócrita. perseguido. Os próprios responsáveis das crenças perseguiu ele até o último dia. Então, nesse momento, se torna o seu mestre. Houve um tipo de máfia, corrupção astral, imbecil. Eles tinham que fazer isso para justificar, criar religiões, e nesse caso foi outra religião que ela veio após o judaísmo e o hinduísmo. Eles tinham que continuar a criar novas religiões. Então eles trazem os ícones deles, o símbolo, para depois criar religiões. Aí depois trouxe Maomé, para criar o Islã, e assim por diante. Antes era o Buda, né? O Siddhartha, Krishnas, etc. Krishna e vários outros, para criar religiões. Macho burro. Busque conhecimento na fonte. Livros de base séria. Da ciência séria, porque o campo espiritual é uma ciência muito séria. Então devemos nos conhecer. Primeiramente. É nova, armado da Bidulá, é nova. Ih, já falou muita bosta, ei. Vai falar isso pro brasileiro trouxa aí, o velho árabe também idiota como tu, porque eu não entrei em sync com o que tu falas aqui. Foi tudo baboseira, mais um prato, uma tigela cheia de bosta oferecida para a mente fraca e burra desses povos. Mas realmente não entrou na minha mente. Tudo que tu falas é o que tu precisas aprender. Tudo que tu falas é tudo sobre crenças cegas e devoções cegas. E com essa mãozinha aí, com esse olhar, com essa perninha cruzada, exudando, né? Destilando o ego.